Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciaim Sosa. Hoy contaremos con la presencia de invitados del vecino país del Brasil, con el doctor Bruno Goffman. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Con la doctora Angela Greboggi. Buenas noches, estimada doctora. Buenas noches. Gracias. Estaremos hablando de la improbidad administrativa. Doctor Bruno, si nos puede hacer, antes de hablar del tema, una breve reseña de su persona. Por favor, si nos da una introdução. Meu nome é Bruno Goffman, eu sou doutor e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, meu estado. Sou especialista em Direito Administrativo, sou professor de cursos de pós-graduação em Direito Administrativo, diretor do Instituto Paranaense de Direito Administrativo e advogado que atua na área do Direito Administrativo. Doutor, se nos puede decir qué se entiende por improbidad administrativa y por qué se dice que sería una nueva ley. Exato. A Constituição Federal brasileira, ela prevê no artigo 37 que a administração pública se pautará por princípios, dentre os quais a moralidade administrativa. E o mesmo dispositivo constitucional prevê no parágrafo 4º do artigo 37 a necessidade de uma regulamentação de uma lei que visa combater os atos de improbidade administrativa com a aplicação de sanções distintas daquelas de esfera criminal, sanções esta de um cunho cível. Então, a improbidade administrativa implica em restrições a direitos, como, por exemplo, a perda dos direitos políticos, a perda da função pública de um agente público que porventura cometa um ato de improbidade, a aplicação de multa civil a este mesmo agente, a necessidade de um ressarcimento ao erário, caso ele dê causa a um determinado prejuízo, que ele, por exemplo, se enriqueça ilicitamente em detrimento do Estado. Então, é uma outra natureza sancionatória de um agente público ou então um particular que com ele contribua, que com ele colabore, para que ele evidentemente seja sancionado, além também da responsabilização de ordem criminal. Sei que aqui no Paraguai existem leis que combatem a corrupção. Sim. E aplicam sanções de cunho, inclusive de restrição de liberdade aos agentes públicos que cometem um ato de corrupção, por exemplo. No Brasil nós também temos, mas para além da responsabilização criminal, nós temos a responsabilização administrativa e também esta de natureza cível, que é a improbidade. Então acontece que o artigo constitucional foi regulamentado por uma lei de 92. Okay. Com a aplicação desta lei ao longo dos mais de 30 anos, chegou-se à conclusão de que haveria a necessidade de uma alteração legislativa de modo a tornar esta lei mais atual. Claro que houve um movimento, especialmente sob a perspectiva da área política, para tentar melhorar o nosso sistema, sob o ponto de vista dos interesses políticos, com o abrandamento de determinadas sanções que antes eram aplicadas, uma espécie de contra-ataque a um movimento que no Brasil nós chamamos de Lava Jato. Então, a Operação Lava Jato, a partir daquele contexto, houve o combate à corrupção de uma maneira extrema, e isso provocou uma certa paralisia na administração pública, porque todos os agentes públicos tinham medo de responder pessoalmente por atos de improbidade, por ações criminais. Então foi um movimento para contra-atacar aquele fenômeno que nós observamos, aquela caça às bruxas que ocorreu a partir da Operação Lava Jato no país. Então,
uma maneira de também conter uma eventual insegurança jurídica, trazer mais proteção aos agentes públicos, aos particulares que contratam e se relacionam com a administração pública. O entendimento foi de que esta lei de 92 deveria passar por esta transformação, esta alteração. E o que eu posso te dizer desde já é que foi uma transformação relevante. Houve praticamente a promulgação de uma nova lei. Doctora Ángela, cuando hablamos de improbidad hay que acordarse que es un acto injusto o falto de moral, pero si nos puede dar un concepto, por favor, de improbidad administrativa, ¿qué sería? Resumidamente, nós podemos dizer que o ato de improbidade administrativa é aquele que gera um prejuízo para os cofres públicos decorrente de uma ação ou omissão do agente público que acaba agindo dolosamente com a intenção de praticar um ato de lesão ao Estado, ao patrimônio público. Então, basicamente, nós temos ações ou omissões dolosas, porque essa foi uma alteração que ocorreu com a lei. Então, essa nova lei de improbidade, ela apenas pune atos dolosos, ou seja, aqueles em que a pessoa possui a intenção prévia de causar aquele prejuízo ao erário, para que haja punição. Então, a nova lei, ela impossibilita que atos culposos por imprudência, negligência, imperícia, sejam punidos. Então, apenas os atos dolosos que causam lesão ao erário, ao Estado, ao patrimônio público. Isso é um ato de improbidade, seja por aquilo que se fez ou por aquilo que se deixou de fazer com a intenção de prejudicar o erário. E deve ser realizado o acto por um funcionário público ou pode ser por um particular? Nós podemos ter tanto o funcionário público quanto o particular agindo em conluio com os agentes públicos para a prática do ato de improbidade. Então, o ato de improbidade vai atingir o servidor público, que é aquele funcionário, aquela pessoa contratada pelo Estado para prestou um concurso público e é contratado pelo Estado para prestar serviço público, como os comissionados, que são aqueles que são indicados para exercer cargos públicos, como terceiros ou pessoas jurídicas de direito privado que acabam agindo em conluio com o agente público para a prática do ato de improbidade. Entendiendo el concepto de lo que sería la improbidad administrativa, mi querida doctora, si nos puede dar una presentación, no quería cortar la idea. Una presentación tuya, por favor. Assim, meu nome é Ângela Maria Griboge, eu sou advogada, servidora pública, me formei em Direito e em Filosofia, fiz cursos de graduação, pós-graduação, mestrado. No momento estou estudando doutorado, fazendo doutoramento, e o meu doutoramento é voltado, em uma certa medida, para as questões que envolvem a corrupção dentro dos conselhos do meio ambiente, quando da destinação das verbas públicas de fundos, né? Então, os conselhos municipais, estaduais e federal do meio ambiente, eles possuem verbas e essas verbas são destinadas para o meio ambiente. Então, eu estudo essa questão do desvio dessas verbas por atos de improbidade ou atos ilícitos mesmo de corrupção. Continuando con la idea entonces, doctora, ¿cuáles fueron estos cambios introducidos, esta reforma, los cambios más puntuales? ¿Qué fue lo que cambió con esta reforma? Alguns pontos foram extremamente relevantes e impactantes se comparado à lei de 92 com a lei de 2021. Por exemplo, quem possuía legitimidade para dar início a uma ação de improbidade? A ação de improbidade é uma ação cível. Então, nós temos responsabilizações civis, criminais e administrativas no Brasil. Quando nós estamos tratando de improbidade administrativa, nós estamos na esfera cível. Nesta esfera cível, a lei antiga possibilitava que o Ministério Público e que o órgão que sofreu a lesão em razão daquele ato de improbidade pudessem ajuizar ações de improbidade. Com a nova lei, foi retirada a possibilidade, o texto da lei retirou a legitimidade daqueles órgãos que eram os órgãos que os órgãos públicos que sofreram impacto com o ato de improbidade.
E essa foi uma questão, inclusive, que chegou ao STF para que se debatesse a questão da constitucionalidade dessa retirada da legitimidade daquele órgão que sofreu a lesão e que não poderia mais ajuizar a ação de improbidade, porque essa legitimidade foi resguardada com exclusividade para o Ministério Público. Mas o STF veio e considerou que era inconstitucional essa alteração e retornamos à legitimidade dupla que havia na lei anterior, ou seja, agora tanto o Ministério Público quanto o órgão lesado podem ajuizar a ação de improbidade. Uma outra questão que nós tivemos de diferença nessa lei é a questão referente a quem pode celebrar acordos de não persecução civil. Ou seja, quem pode celebrar um acordo com esse agente público ou com o particular para que ele não seja processado pelo ato de improbidade administrativa e faça um acordo, como uma troca. A nova lei possibilitava que apenas o Ministério Público fizesse essa alteração. Fizesse esse acordo. Mas esta também foi uma questão que chegou à discussão no Poder Judiciário. O STF entendeu que era inconstitucional e que também o órgão lesado possui competência para discutir e celebrar esses acordos de não persecução civil. Uma outra alteração importante se refere à atuação do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas ele vai avaliar quanto o Estado perdeu com aquele ato de improbidade, quanto ele perdeu em dinheiro, qual foi o seu prejuízo. E o Tribunal de Contas, então, vai oferecer um parecer para que se dê um retorno para o Estado daquele valor que foi usurpado do Estado, seja devolvido em uma quantia determinada pelo Tribunal de Contas. Então, isso também é uma alteração da lei, porque nós temos a atuação do Tribunal de Contas oferecendo um parecer discriminando quais são os valores que ele entende devido e que devem ser retornados para o Estado. Excelente. Estimado doctor Bruno, para responder al volver de la pausa, el aspecto político dentro de esta reforma, ¿cuál sería? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado doctor Bruno, cuando hablamos de esta reforma en el ámbito político, ¿qué opina usted? Essa reforma, sem sombra de dúvidas, tem um componente político muito forte. Como eu havia comentado anteriormente, nós passamos, especialmente a partir de 2014, um momento de combate à corrupção desenfreado, uma verdadeira caça às bruxas que teve como inspiração a Operação Lava Jato. Inclusive resultou na prisão do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a partir daquele contexto de combate à corrupção, partiu-se da ideia de que todos os agentes públicos eram corruptos, todos os particulares que contratavam com a administração pública eram corruptos. Então, os agentes públicos começaram a receber inúmeras ações criminais e ações de improbidade, questionando os atos por ele praticados. Como eu disse também, as sanções são gravosas aos políticos, como, por exemplo, a perda de um direito político. Aquele candidato e aquele agente não poderia se candidatar nem assumir um cargo. Então, com o enfraquecimento da Operação Lava Jato, especialmente a partir de 2018, quando o juiz Sérgio Moro deixou o cargo para ocupar o cargo de ministro da Justiça, com o vazamento de informações da Operação Lava Jato, comunicação entre juiz e promotor, tanto é que resultou na anulação da condenação do presidente Lula, houve um movimento dos políticos no sentido de frear esta caça às bruxas aos agentes públicos e aos empresários que se relacionam com a administração pública. Então, nesse contexto,
a vontade política foi de que esta ação de improbidade, de que a improbidade administrativa merecia sofrer uma reforma. Então, por exemplo, você só vai punir o agente público e o particular quando ele pratica um ato doloso. Ele tem a vontade de praticar aquele ato, uma vontade livre e consciente, e mais, a consciência da ilicitude. Então, deixou-se de punir aquele agente público inapto, por exemplo, que comete uma ilegalidade, mas sem a intenção de praticá-la. Então, Doctor, ahí te quiero interrumpir un ratito para explicarle, pues mucha de la audiencia no son abogados, explicar entre la intención del dolo, la intención de, y lo que es por una negligencia grave. Si nos puedes dar un pequeño concepto para poder diferenciar para nuestra audiencia. O dolo, na verdade, que é o requisito para a condenação da improbidade, ele deve ser um dolo específico. Não basta a vontade, não basta a negligência, a culpa grave. Ele tem que ter a intenção de praticar o ato e a consciência de que aquilo que ele está praticando, de fato, é uma improbidade e que ele vai auferir um benefício em detrimento do erário, ou que ele está ferindo o interesse público, ofendendo um princípio. Então há que se ter essa consciência de que ele está agindo em detrimento do interesse público. Então não basta ele cometer uma culpa, ser inapto, cometer uma culpa grave. Deixou-se de punir a culpa grave para punir o dolo, a intenção, punir aquele agente corrupto, aquele agente que age com má fé. Com um acto de corrupção. Exatamente. Doctora Ángela, quando hablamos de improbidade administrativa, existen tres tipos. Si nos podrías explicar, por favor, cada uno de ellos. Sim. A nova lei de improbidade, ela dividiu os atos de improbidade de três formas. Então, nós temos atos de improbidade que acabam gerando enriquecimento ilícito. Então, aquele ato de um agente público, por exemplo, que celebrou um contrato com o Estado para a realização de uma determinada obra e que ele se enriqueceu indevidamente a partir da celebração daquele contrato, é um ato de improbidade. Então, atos de improbidade por enriquecimento ilícito. Atos de improbidade que geram prejuízo ao erário. Então, o Estado perde dinheiro em razão daquela ação ou omissão daquele agente público. E nós temos os atos de improbidade que eles desrespeitam os princípios da administração pública. Princípios de moralidade, impessoalidade, eficiência. Então, nós temos um rol de princípios que estão atrelados a questões éticas e morais no exercício da atividade pública que precisam ser respeitadas. A partir do momento em que o indivíduo, ele desrespeita esse conjunto de princípios, ele pratica atos de improbidade. Então, os atos de improbidade, eles advêm de três vertentes. Aqueles que causam prejuízo ao erário, aqueles que desrespeitam os princípios da administração pública e aqueles que causam enriquecimento ilícito para o indivíduo que praticou a ação ou a omissão dolosa de improbidade administrativa. ¿Los tres tipos tienen las mismas sanciones o tienen diferentes sanciones y cuáles serían esas sanciones? Esses três tipos possuem sanções diferentes. Por exemplo, quando nós estamos tratando de atos que acabam envolvendo enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, nós podemos verificar punições para o agente público que praticou estas condutas. Por exemplo, a perda do cargo. A perda do cargo público. Uma outra punição, a perda dos seus direitos políticos. E a perda dos direitos políticos traz uma consequência muito grande, muito importante e relevante para aquele agente. Por quê? Porque ele não poderá mais exercer os seus direitos de sufrágio. Ele não poderá votar e nem votar, nem ser votado, não poderá se candidatar.
ele não poderá mais contratar com o Estado. Então, eu falei perda, né? Desculpa, é a suspensão desses direitos políticos por um determinado período de tempo, que pode variar ali de 13, de 12 a 14 anos, a depender do tipo de conduta que ele praticou. Ele também pode receber uma pena de multa, que nós chamamos de multa civil. Ele receberá a punição de uma obrigação de fazer referente à devolução daquele valor que ele trouxe de prejuízo para o Estado. Então, nós temos aqui diferentes punições que são aplicadas conforme o tipo que ele praticou. E ainda há uma observação com relação à questão dessa punição, que é um debate que está se travando a nível doutrinário e jurisprudencial, porque existe um princípio que se chama princípio da congruência. Sim. E esse princípio determina o quê? Que aquela pessoa que supostamente praticou um ato de improbidade, ela vai responder por uma ação de improbidade que possui em sua petição inicial, naquele requerimento inicial que é feito ao Poder Judiciário para a punição. Então, eu tenho a descrição do fato e do tipo que ele praticou. Dentre esses 3 tipos, não é mesmo? Infração a princípios da administração pública, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário. Então, nós temos ali o artigo da lei que determina o ato e traz a punição, a sanção. Então, o princípio da congruência vem e diz, olha, no processo judicial, a pessoa só pode ser punida por aquela conduta que está descrita na petição inicial. Mas pode acontecer que, lá na fase de instrução processual, se verifique que a tipificação seria outra. E a nova lei de improbidade, ela proíbe que aquela pessoa seja punida por uma conduta diversa daquela que está descrita naquela petição inicial do processo judicial. Então, aqui, quando nós verificamos essa questão dos tipos e das punições, nós temos que ter muita atenção com relação à questão desse princípio da congruência, pela impossibilidade de que, em um momento posterior, na fase de uma instrução processual, verifique-se que a conduta praticada foi diversa daquela que está descrita naquela petição inicial que foi elaborada pelo Ministério Público ou pelo agente público lesado, que também possui legitimidade para a ação de improbidade. Doutor Bruno, ¿qué opina el Ministerio Público con esta reforma? O Ministério Público, ele é totalmente contrário à reforma. E parcela da sociedade também. Houve um questionamento muito grande a respeito desta reforma na lei de improbidade, sob o entendimento de que ela fragilizaria o combate à corrupção, exatamente por exigir o elemento doloso, mais do que isso, a intenção livre e consciente de produzir o ato, o dolo específico, os requisitos para a petição inicial, como a professora Ângela mencionou anteriormente, a necessidade de produzir prova desde o início do cometimento de um ato de improbidade, a questão das indisponibilidades de bens dos acusados, a possibilidade de celebração de acordo com aqueles agentes públicos que supostamente cometeram atos de improbidade, a possibilidade de uma prescrição intercorrente no processo. Então, houve entendimento de que esta alteração ela fragilizou o combate à corrupção. Tanto é sim que o Ministério Público propôs diversas ações de inconstitucionalidade contra esta reforma, sob a perspectiva de que a nossa Constituição prevê exatamente a necessidade de preservação da moralidade. A nossa Constituição prevê a necessidade de uma probidade administrativa. E mais do que isso, o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais pelos quais ele se comprometeu a combater a corrupção. Então, esse é o entendimento do Ministério Público, que é o legitimado a propor as ações de improbidade, um dos legitimados, mas também de parcela da sociedade que foi contrária
Há também em virtude da percepção de que houve um movimento político-legislativo para fragilizar este combate à corrupção. Poderíamos falar de um movimento político como para blanquear ou poner travas em investigações? Também. Só que eu, como advogado, Sim. e aí atuando nas ações de improbidade, defendendo o devido processo legal, eu entendo que esta lei, ela trouxe benefícios sob a perspectiva do réu, sob a perspectiva da administração pública, para que a gente deixe de observar a administração pública do medo. Os agentes públicos e os particulares tinham medo de se relacionar com a administração pública. Tinham medo de praticar os atos justamente com o receio de responderem por uma ação de improbidade. Então, sob essa perspectiva, eu entendo que a alteração legislativa foi bastante benéfica, não só para os agentes públicos e para os empresários, mas para toda a sociedade, porque trouxe mais segurança jurídica. Doctor Bruno, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Doctora Ángela, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando, seguimos con nuestras visitas del Brasil, contamos con la presencia de la doctora Gabriela Cristín Busi. ¿Cómo está, mi estimada doctora? Bien, gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. También Gracias. contamos con la presencia de la doctora Juliana Vasconcelos de Castro. Buenas noches, estimada doctora. Buenas noches. Un gusto tenerlos acá. Bueno, hoy estaremos hablando de redes sociales, derecho de imagen y libertad de pensamiento. Doutora, se nos puedes hacer uma apresentação tuya, por favor? Sim. Então, sou Gabriela Busi, sou advogada e professora na Universidade Tuiuti do Paraná. Também sou coordenadora do curso de Direito. Sou mestre em Direito Empresarial e Cidadania e também doutoranda pela Universidade de Lisboa. Muchas gracias, mi querida doctora. Doctora Juliana, se nos poderia dar uma introdução suya também, por favor? Tudo bem. Sou Juliana Vasconcelos, sou advogada de Direito Digital, tenho especialização e mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e atualmente estudo doutoramento em Direito Romano Privado, também pela Universidade de Lisboa, e sou professora de Direito Internacional, Direito Constitucional e Direito de Startups também. Excelente, muchas gracias. Estimada doctora Gabriela, ¿por qué necesitamos hablar del derecho y redes sociales? Bom, falar do direito e das redes sociais na atualidade é fundamental, porque precisamos notar a quantidade de pessoas conectadas no mundo atualmente. Essas pessoas, cerca de 66% da população mundial está conectada na internet e a maioria delas conectada nas redes sociais, Sim. Sendo que o WhatsApp é a rede social mais acessada ultimamente, seguida do Instagram e Facebook. Precisamos falar do direito e das redes sociais justamente pelo fato de que os usuários eles podem inserir as suas publicações, essas publicações podem afetar não apenas esse indivíduo, mas também toda a coletividade. E pensamos também no tempo que essas publicações acabam sendo veiculadas, que é praticamente num caráter imediato, bem como todo o âmbito espacial que ela atinge, quando falamos desse cyberespaço. Não temos como limitar nem o tempo, nem o espaço, mas sim o acesso a essas informações e a essas publicações de forma instantânea em todo o espaço. Prácticamente. Doctora Juliana, ¿qué relación existe entre la expansión de las redes sociales y los derechos de imagen de la persona? Bem, sabemos que as redes sociais se constituem em um instrumento de comunicação em massa muito poderoso.
principalmente devido à sua abrangência em termos de quantidade de pessoas que essas redes atingem, assim como a velocidade com que atingem todas essas pessoas, não só a nível de um país, mas ao nível também de um mundo inteiro. Então, temos ao mesmo tempo a questão da velocidade da informação, como também a questão da abrangência a nível mundial. E nesse sentido, temos a questão da liberdade de expressão, em que as pessoas elas se sentem muito à vontade para expressar suas opiniões. Elas têm essa liberdade, mas ao mesmo tempo temos as questões relacionadas ao direito de imagem das pessoas. Então, é preciso haver um balizamento maior, uma relação de razoabilidade, de proporcionalidade em relação a essas duas questões, principalmente porque são dois direitos. Ao mesmo tempo que temos que pensar que temos o direito de nos expressar livremente, temos também que respeitar a imagem e a honra das pessoas também. Claro, cuando estamos ante un caso de la libre expresión nuestra, pero afecta la imagen de una persona, estamos hablando de un caso similar, cuando alguien le escracha a otra persona o le afecta en su pudor o en su imagen. Sim, essa questão da imagem tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa. Nessa questão há um nível de ponderação, já que estamos diante de direitos que chamamos de direitos fundamentais, que são direitos tutelados fortemente pelas democracias modernas, mas nenhum dos dois se constituem como uma forma de direito absoluto. Não há uma hierarquia, um não se sobrepõe ao outro. Então é preciso que haja um equilíbrio. Os dois, eles existem, eles coexistem, mas eles não se sobrepõem. O direito de imagem não pode estar sobreposto ao direito em relação ao direito de informação e vice-versa. Então tem que haver uma ponderação. Nesse sentido, o quanto que estaria sendo mais prejudicado, o direito de imagem ou o direito de comunicação, para se ponderar quem prevaleceria em cada caso específico. Doctora Gabriela, ¿qué podríamos decir de la necesidad de regular este tipo de espacios? Considerando que as redes sociais fazem parte de um ambiente privado, de relações privadas, onde os indivíduos, os usuários, eles aderem aos termos de uso e direcionamentos expostos por essas redes sociais, nós devemos observar uma necessidade de limitação sobre o conteúdo que lá pode ser veiculado. Continuando o que a doutora Juliana comentou, sim, essa possibilidade de liberdade de expressão que todos os indivíduos têm, bem como relacionando ele com todos os outros direitos fundamentais, inclusive o de imagem, nós precisamos, em algum momento, observar possíveis limitações, porque nós devemos tomar cuidado quando falamos da veiculação de imagens de outras pessoas ou de informações de outras pessoas. Então, a exposição acaba sendo muito grande. Em razão disso, precisamos trazer essa regulamentação. Também, e talvez mais importante, para que possamos limitar também ou responsabilizar quem deve ser o responsável pela veiculação daquela informação, seja a própria rede social, seja o usuário. Então, no intuito de proteger estes usuários que se expõem nesse espaço cibernético, o Estado, o direito precisa resguardar essas relações. Por isso, a necessidade de uma regulamentação. Quando hablamos de limitar, o incluso hablamos de responsabilizar, porque muchos de los scratches inician con cuentas fantasmas. Sin embargo, eso corre por todas las redes, el scratch está hecho, sí, la responsabilidad no existe porque es difícil llegar, o hay gente que se dedica a que no se llegue al origen de una publicación. ¿Cómo limitamos eso? Cuando hablamos de limitar, ¿cómo se podría limitar algo como eso? Ok. Nós devemos tomar um cuidado muito grande quando falamos dessa limitação, porque nós não vamos limitar o direito de se expressar.
mas nós devemos ponderar quando analisamos os direitos fundamentais e essa liberdade que os indivíduos possuem de se expressar, de se manifestar. Porém, nós devemos respeitar os direitos do outro, bem como proteger essa sua própria imagem, a sua própria manifestação. Então, esta limitação seria no sentido de ponderar uma possível invasão do direito do outro, quando isto poderia violar esses direitos do outro, principalmente quando falamos dos direitos da personalidade, os direitos à imagem, os direitos à honra, os direitos ao nome, essa liberdade de expressão também. São alguns exemplos que nós devemos tomar como base para cuidar, zelar um pouco mais essas publicações que ocorrem no ambiente cibernético. Ok. Doctora Juliana, ¿considera entonces que la expansión de las redes sociales en la vida actual contribuyó en gran medida a que las personas hagan uso de su derecho de libertad de expresión? As redes sociais... Não compreendi, desculpa. A ver, si las redes sociales, su presencia en la vida actual, como todos usan, eso pudo hacer en las publicaciones cuestionadas. A ver, cuando ocasionamos daño, voy a reformular la pregunta. Cuando uno le escracha o ocasiona daño en la imagen de otra persona, cuando hablamos de la libre expresión, ¿cómo colusiona? Como se soluciona? Sim. Sim. Normalmente, esses direitos violados, eles são tutelados através do Poder Judiciário. Então, a pessoa que teve o seu direito violado procura o Poder Judiciário, que vai adentrar na questão com mais profundidade, através de um processo judicial, onde a pessoa que está sendo acusada dessa violação de direito vai ter todo um acesso a um contraditório, uma ampla defesa, e o Judiciário, ao averiguar a questão da ilegalidade da conduta, vai ter uma sentença no sentido de coibir aquela ação e vai entregar essa obrigação de executar essa reparação para as redes sociais. E as redes sociais, elas têm que acatar com esses mandamentos do juiz. ¿Sería como un daño moral hacia la persona afectada? Sim, um dano moral, um dano material, sim, um dano à imagem, a questão da honra da pessoa, por exemplo, que enseja os danos morais, por exemplo. Tudo isso o Poder Judiciário tutela e entrega às redes sociais a obrigação de excluir conteúdos ilegítimos, por exemplo. En esa tutela, ¿las sanciones son administrativas o privativas de libertad? Elas são sanções privativas do direito de liberdade de expressão de forma muito reduzida. Porque o que a gente tem que lembrar sempre é que um direito não pode se sobrepor ao outro. Por exemplo, eu não posso ter o meu direito de liberdade de expressão que chegue ao ponto de difamar a outra pessoa. Ao mesmo tempo, eu também não posso ter o meu direito privativo à minha questão da minha imagem que leve a um cerceamento do direito de expressão do outro também. Ou seja, nessa questão o judiciário analisa o quanto que de ilegalidade existe para que cesse a questão da ilegalidade e determina determinadas posturas para as redes sociais para que retirem aquelas publicações ilegítimas. O sea que se pueden retirar esas publicaciones. Sim, sim. Sería como el derecho al olvido. Sim, exatamente. Direito ao esquecimento? Sim, o esquecimento. No Brasil houve uma polêmica em termos do direito ao esquecimento, né? A nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, chegou à decisão de que isso não caberia, porque tem a questão do direito à informação, o direito a se informar a respeito de aspectos jurídicos da pessoa, na esfera jurídica. Então, esse direito ao esquecimento não foi tutelado como um direito, uma vez que existe a questão da informação. A questão da comunicação está ligada à questão da informação. O direito de ser informado. Não seria bem... Perdão. Sim, não, por favor. Não seria uma questão do direito ao esquecimento, mas na questão de existirem condutas ilegítimas, aquela conduta tem que ser retirada para evitar um dano à imagem privada da pessoa. Então, são situações pontuais. O judiciário analisa isso caso a caso.
Bueno, debemos ir a una pausa, pero vamos a desarrollar este tema del derecho al olvido, me interesa bastante. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estamos hablando sobre el derecho al olvido o el derecho al esquecimiento. Doctora Gabriela, nos estaba comentando la doctora Juliana que hubo un fallo recientemente en el Brasil. ¿Fue un fallo del Tribunal Federal? Sí. ¿En qué consistia? Si nos puede comentar todo. Sim. Foi uma situação onde foi levado à Corte Suprema do Brasil, ao Superior Tribunal de Justiça, uma situação onde a família da vítima requereu, por intermédio de uma tutela inibitória, que um determinado programa de TV não reprisasse aquele conteúdo, em razão de todos os danos que causavam à família relembrar daquela situação. Diante disso, seria reviver. Reviver. Revictimizar, por assim dizer. Exatamente, exatamente. E para evitar justamente essa revitimização da família, propriamente dito, foi realizado esse pedido acerca da proibição de veiculação novamente de um programa que já tinha sido realizado há alguns anos. Ocorre que a nossa Corte Suprema definiu, portanto, que prevalecendo muito mais o direito à coletividade do que o direito dos próprios indivíduos que diretamente tinham relação com aquele caso, ele preferiu garantir o direito à informação da população do que propriamente o direito ao esquecimento dessa família. Por quê? Neste caso, nós teríamos um confronto entre direitos coletivos, que aí nós estaríamos falando dos direitos à informação, e os direitos individuais, que seria propriamente o direito ao esquecimento, onde foi requerido, foi a base para a discussão. Então, não foi autorizada a não veiculação desse programa de TV, privilegiando muito mais o direito à informação do que o direito ao esquecimento. Porém, aqui vale lembrar que durante muitos anos, nós, Judiciário brasileiro, vem discutindo exatamente isso, o direito ao esquecimento, justamente porque estamos diante de um confronto de interesses e de direitos propriamente ditos. Os direitos individuais, onde pessoas definidas, determinadas, pedem para que determinada informação seja esquecida, porém, estamos diante das redes sociais, estamos diante de um mundo tecnológico, o que acaba impedindo, de certa forma, a efetivação disso. E garantindo muito mais o direito à informação da coletividade, então, hoje nós temos decisões judiciais no sentido de prevalecer a necessidade de informar a população do que propriamente resguardar os direitos individuais. Até porque, no âmbito cibernético, não teríamos como limitar a veiculação de uma determinada informação. Por mais que o Poder Judiciário defina que determine a retirada de um determinado conteúdo das redes sociais ou do espaço cibernético, da internet, devemos lembrar que essa informação talvez já foi salva por parte de usuários, já foi realizado um print de uma determinada imagem e essa decisão judicial não afetaria esses elementos, o salvamento dessas imagens, a realização desses prints. Então, o que impossibilitaria o próprio alcance da efetivação desse direito. Claro, seria uma sentença de cumprimento impossível. Praticamente, porque nós estaríamos vinculando a internet e aquele órgão que veiculou a informação, que veiculou aquele conteúdo que foi determinada a retirada, ele até pode retirar, ele vai cumprir a determinação judicial, mas não tem como averiguar
por exemplo, o celular do Dr. Ricardo, o aparelho telefônico da doutora Juliana, e lá podem ter esses conteúdos que foram salvos, foram registrados. Claro. E não teríamos como adentrar nisso. Claro, estamos hablando de sentencias de cumplimiento imposible porque alguien ya pudo haber guardado la información, sí, la foto o lo que sea. Como lo explicó muy bien la doctora Juliana, tu derecho termina donde inicia el mío. En este caso particular prevaleció entonces en el fallo de la Corte el derecho a la información. Pero la víctima, el afectado, ¿cómo queda porque se le revictimiza en el caso, por lo que entendí, era una revictimización constante? ¿Cómo queda la víctima? O sea, queda, en lo general, prevalece sobre lo particular. ¿Sería así, doctora? Para terminar de hablar de este fallo. Sim. No caso específico, houve Sim. realmente uma questão de ponderação. É um caso típico de ponderação de direitos fundamentais. De um lado temos o direito à informação, a sociedade ela tem o direito a essa informação, mas ao mesmo tempo tem a questão da dor da vítima. O que se ponderou na época na Corte Suprema foi a questão do sofrimento da família, a dor ao rever aqueles acontecimentos. Foram acontecimentos relacionados a questões de crime e nisso, sempre que a informação era veiculada, existia uma dor que era revivida, ressentida. Então, sim, se pediu para que isso deixasse de ser veiculado, considerando a situação específica da família, diante de um sofrimento que sempre era revivido. Porém, se considerou que a informação estava sobreposta nessa situação. Não é que sempre a situação do coletivo vai prevalecer sobre o privado. Por exemplo, diante de direito civil, o direito civilista, nós temos que as relações privadas são bem preservadas. Diferente, por exemplo, de um direito administrativo, em que o interesse público está sobreposto sobre o interesse particular. Mas, quando envolvem direitos fundamentais, é necessário essa questão da ponderação. E, nesse caso, o que prevaleceu foi o interesse coletivo, o interesse público. Muchas gracias, doctora. Doctora Gabriela, cuando hablamos de la protección de los derechos de la personalidad, y por lo que ya hablamos, entonces, ¿cómo se daría? Ok. Neste caso, inclusive, partindo do direito ao esquecimento, nós temos também a consideração disso e a forma de adentrar na proteção dos direitos da personalidade, que justamente teria relação também com o direito ao esquecimento. Devemos lembrar que, judicialmente, nós podemos requerer a proteção de forma preventiva ou de forma repressiva. Ou seja, quando temos apenas uma ameaça à ocorrência do direito, uma violação dos direitos da personalidade, ou quando ele efetivamente ocorre. Porém, nós devemos lembrar que com a tecnologia, talvez nós tenhamos que oportunizar novas maneiras de resguardar esses direitos, que não apenas no âmbito judicial, mas que também de uma maneira preventiva, tá? Ou objetivando pelo menos resguardar a menor ocorrência de danos, deveríamos verificar novas possibilidades para a proteção dos direitos da personalidade fora do Poder Judiciário. Qual seria um exemplo de um caso preventivo? Sim, quando, por exemplo, eu utilizo, eu tenho uma determinada imagem, por exemplo, do Dr. Ricardo, que está exposto numa situação vexatória, por exemplo. E nesta situação, utilizo essa imagem, por exemplo, ameaçando o Dr. Ricardo, dizendo que eu vou veicular essa imagem. Porém, você deve ter a preservação da sua imagem de uma maneira profissional, por exemplo. Você não poderia ter a veiculação dessa imagem, porque isso poderia atingir a sua imagem profissional. Desta forma, você poderia ingressar com uma ação judicial a fim de prevenir a ocorrência dos danos, ou seja, a determinação judicial seria no sentido de me impedir
de publicar essa imagem, porque isso poderia causar danos a você. Claro, se habla mucho en el país de muchos casos de sextorsión. Me imagino que es la misma cosa en Brasil. Sim, exatamente. O sea, sería para ese tipo de casos. Sim, poderíamos ¿Y la medida ter. cautelar que uno requiere, cuál sería? ¿Bajo un amparo? ¿Cuál sería el vehículo jurídico para solicitar eso? Nós podemos, aí no âmbito civil, né, ingressar com uma ação com pedido de tutela inibitória, para que a parte contrária fosse impedida, fosse inibida de veicular aquela imagem, sob pena de reparação de danos ou sob pena de pagamento de multa, caso a decisão judicial não fosse cumprida. Muchas gracias, doctora. Ok. Doctora Gabriela, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Sí. Doctora Juliana, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.